entrar no assunto Braga Neto e também dos militares que estão presos. A Carla está acompanhando esse caso também. Ontem trouxe mais informações para a gente. Alexandre de Moraes também determinou que o Exército esclareça por que os militares presos na investigação sobre o golpe de Estado estão recebendo visitas sem autorização. São parentes e advogados do general da reserva Mário Fernandes e dos tenentes-coronéis Rodrigo Bezerra Azevedo e Hélio Ferreira Lima. Mas os comandantes do Exército negaram o descumprimento das regras de visitação. O general Eduardo Tavares, que é o comandante da 1ª Divisão do Exército, disse que não houve determinação expressa do Supremo sobre como deveriam ocorrer as visitas dos familiares. O general Ricardo Moussalem, que é chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Leste, também negou irregularidades nas visitas. Outras respostas também estão sendo aguardadas, né? Mas o Alexandre de Moraes está de olho nisso, né, Carla? E aí a dificuldade também, né? Porque eles estão em reduto militar. Exato, Fabiola. O Exército, ele é o responsável por esses presos, né? E o Alexandre de Moraes tinha pedido ali o relatório das visitas, e nesse relatório preliminar que chegou, já se observou que havia alguns presos ali nessa operação que estavam recebendo visitas diárias. O regulamento interno do próprio Exército prevê 3 visitas por dia para os seus presos, né? E aí o Alexandre de Moraes foi lá e falou: olha, me expliquem aí, vocês estão burlando essa própria lei de vocês mesmos. E aí, o que eles disseram? Eles disseram: não, pera lá, você não determinou pra gente como deveria ser, então a gente está seguindo aqui um caso a caso, digamos assim, né? Tem um caso, por exemplo, de um coronel que é casado com uma militar também, que serve na Amazônia, e essa militar foi até o Rio de Janeiro, e aí nesse caso ela fez visitas diárias, e o comandante da região disse: olha, é porque ela veio de fora, de longe, e aí a gente permitiu que essa militar encontrasse com seu marido também. O Moraes, nesse despacho, ele não cita o Braga Neto especificamente, mas o comandante da região do Rio de Janeiro, que está com a custódia do Braga Neto, diz: olha, aqui não teve irregularidade nenhuma, ele está seguindo as regras que a gente tem aqui, não aconteceu nada. O Braga Neto as visitas ao Braga Neto estão dentro dos conformes do Estatuto Militar. E aí tem um caso do comando de Niterói que é muito curioso. Ele diz: olha, de novo, a mesma resposta, vocês não tinham dito pra gente como é que tinha que ser. E a gente realmente mudou as nossas regras agora, e esse preso específico está recebendo ali algumas visitas com autorização do comandante também. Falta, Fabiola, a resposta do Comando Militar do Planalto, que fica em Brasília. E que, nesse caso, o general Mário Fernandes, que é aquele que está preso pela suspeita daquele plano Punhal Verde e Amarelo, que previa matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e até o ministro Alexandre de Moraes, no caso, o Mário Fernandes ficou um pouco no Rio de Janeiro. O comando do Rio respondeu: olha, não tem nada de errado com as visitas do Mário Fernandes, foi tudo dentro do estatuto. Mas falta saber como é que está, ele foi transferido para Brasília, falta saber como é que estão as visitas em Brasília. Então, ainda há essa resposta. O ministro Alexandre de Moraes também deu 48 horas para o Exército responder. Esse prazo, apesar dessa decisão ter sido expedida no dia 24, ele só foi oficializado, o Exército só recebeu essa notificação ontem, então eles teriam supostamente até amanhã, mas no Exército me disseram que o Comando Militar do Planalto deve responder ainda hoje essa questão. Agora, resumindo tudo isso, Fabiola, é muito curioso, né? A gente fala muito sobre o privilégio dos militares em várias áreas, né? E nesse caso, por eles terem a custódia aí dos presos, eles dizem que eles precisam preservar aí a saúde, a integridade, principalmente no caso dos generais, né? Imagina um general 4 estrelas preso pela primeira vez. Fica aí demonstrado nessa mudança, né, de entendimento de alguns comandos, que sim, eles adaptam as suas regras conforme a necessidade, né, digamos assim, porque o militar é casado com uma militar e aí ela precisa ver ele todo dia. Se a gente for levar isso para um presídio comum, evidentemente não haverá nenhum desses privilégios e nem as regras serão mudadas para se adaptarem ao preso em questão, né, Fabiola? Enfim, fica essa questão. Alexandre de Moraes
assim como o ministro Flávio Dino, a gente brincou aqui ontem no All News com o Diego Sarza, eles não estão em recesso, né? Estão trabalhando e bastante. E além disso, além de querer saber o detalhe das visitas, o Alexandre de Moraes negou no dia 24 e ontem também o pedido das defesas de Braga Neto e do general Mário Fernandes, que tinha pedido aí a liberdade também condicional deles para que eles saíssem dessa prisão preventiva, o que o Alexandre de Moraes negou ontem. Então mantém aí o general Braga Neto e o general Mário Fernandes presos. Braga Neto está no Rio de Janeiro e Mário Fernandes em Brasília. Aliás, esse é um ponto que também gostaria de perguntar para o doutor Marlon, né? Alexandre de Moraes rejeitou esses pedidos, como a Carla está contando aí, né? E manteve Braga Neto e o general Fernandes presos. O que explica essa manutenção da prisão deles, doutor Marlon? A defesa do Braga Neto diz que já era esperado isso e que vão aguardar um novo julgamento, né, inclusive dos outros ministros, inclusive a respeito disso. Mas diz que já era esperado isso, mas que não vê necessidade de Braga Neto continuar preso. Mas pelo que a gente pode entender, eles vão passar o Réveillon presos os dois, né? E isso é entendido aí pelos militares como uma provocação e tudo mais. Como é que o senhor analisa? Doutor Marlon, está me vendo? Bom, Agora. eu acompanhei as ordens de prisão quando saíram, e todas elas, porque havia risco pela condição, pela posição que ocupam e por gestos, atos que eles vinham adotando de sabotagem, colocando em risco o processo de investigação. Se o processo de investigação está em curso e a proteção das atividades investigativas for um motivo da decretação da prisão preventiva, não há razão para revogar. Agora, a prisão preventiva não é uma antecipação da pena. Ultrapassada essa etapa de coleta de provas, aí sim pode haver uma revogação da ordem prisional. Repito, se o motivo, e foi esse o motivo, era que esses agentes estavam colocando em risco a produção da prova, então não faz sentido libertá-los enquanto essa etapa de produção de provas ainda não foi superada. Eu acredito que isso deve ser mantido mesmo. Eu não acredito que os demais integrantes vão revogar isso, pelo menos não a curto prazo. Doutor Marlon, eu vou até fazer uma pergunta. Quando o senhor fala da questão da obstrução de justiça, né, que é o que levou o general Braga Neto à prisão, o ex-presidente Jair Bolsonaro e essa ala diz que eles já estão indiciados, esse processo já está praticamente concluído, como é que ele está obstruindo a justiça? A gente sabe que o Mauro Cid ainda está no processo de delação premiada, mas esse argumento do ex-presidente Jair Bolsonaro, como é que o senhor vê esse argumento de que, olha, se ele já está indiciado e já está o inquérito da Polícia Federal praticamente concluído, como que ele está obstruindo a justiça? É isso que Bolsonaro e a defesa de Braga Neto dizem. Como é que o senhor vê esse argumento e como é que dá para se responder a esse argumento? Bom, o fato é que o praticamente concluído não quer dizer concluído, e as medidas que faltam podem ser, sim, essenciais e talvez até causem surpresa. Nós não sabemos e não temos como saber, são investigações que acontecem em sigilo. Então, a meu ver, é só mais um argumento político e não técnico, porque o fato de alguém estar indiciado não quer dizer... O indiciamento, aliás, é uma etapa que nem é final do processo investigativo. Aliás, o indiciamento, ele tecnicamente nem existe, porque, na verdade, é um apontamento da autoridade policial, no sentido de que existem elementos para que se conclua que se está diante de um inquérito válido, que deve depois ser remetido para o Ministério Público. Mas não é um ato que vincule, que termine nada. Então, existem, sim, medidas investigativas ainda em andamento, não temos como saber quais são exatamente e quando vão concluir, e enquanto não forem concluídas, não se encerra. Aliás, as atividades de coleta de provas, né, para falar num português mais claro, essas atividades de coletar prova, de produzir provas, elas não terminam com a conclusão do inquérito. Pelo contrário, o inquérito é apenas uma base para a propositura da ação penal.
E é na ação penal que são produzidas as provas que depois vão ser utilizadas para o julgamento, para a condenação ou absolvição. Então, a etapa de produção de provas está longe de terminar, mesmo com a conclusão do inquérito.